compartilhar o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 ao versículo 22. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando, por favor, abra a sua Bíblia Sagrada em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 ao versículo 22. Eu vou ler apenas o versículo 15 e o versículo 16, para que a gente venha orar nesse momento. O texto diz assim: conheço tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Feche seus olhos em nome de Jesus e vamos orar nesse momento para que Deus ele fale conosco nessa noite através da sua palavra que vai ser pregada. Senhor nosso Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Tu és um Deus grandioso, bondoso, mas ao mesmo tempo um Deus justo e que julga com retidão. Nós somos Teus filhos, Senhor Jesus Cristo. E nesta noite, Pai, o Teu Espírito Santo, Ele fale de forma poderosa dentro do nosso coração, através da Tua palavra que vai ser pregada. E que muitas pessoas, Senhor, que estão nos ouvindo nessa noite, eles sejam grandemente tocados, Senhor Jesus Cristo, por Tua palavra, e sejam renovados, e venham a se reconciliar contigo nesta noite, Pai. Eu Te agradeço, e eu Te louvo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido irmão e minha querida irmã, vou ser sincero para vocês aqui nessa noite, é um texto difícil, mas aqui pela graça de Deus a gente vai estudar esse texto aqui nessa noite, o texto de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22, que tem como tema um amor perdido. Vamos falar nessa noite sobre a igreja de Laodiceia. Talvez você alguma vez já ouviu alguém pregar sobre a igreja de Laodiceia, você já leu esse texto na sua Bíblia Sagrada, e você nunca conseguiu entender realmente o sentido desse texto. E nesta noite a gente vai conversar um pouco sobre esse texto. Então, de todas as cartas que Jesus escreveu às 7 igrejas da Ásia, esta é a carta mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia ela foi fundada em 200 a.C. por Antíoco II da Síria. E o nome Laodiceia foi colocado em homenagem à sua esposa, apesar de pouco tempo depois ele ter se divorciado da sua esposa. Por isso o nome Laodiceia, ele lembra um amor perdido. A cidade era muito importante, porque ela era bem localizada e ficava no meio das grandes rotas comerciais da Ásia Menor. Era uma cidade rica financeiramente, mas era pobre espiritualmente. A cidade de Laodiceia, para que a gente possa entender melhor um pouco sobre o contexto da igreja de Laodiceia nessa noite, ela se destaca-se por 4 características. Eu vou expor essas 4 características da cidade de Laodiceia. A gente só consegue entender o texto se a gente conseguir entender esses 4 fundos históricos da igreja de Laodiceia. Primeiro, a igreja de Laodiceia, ela era um centro bancário e financeiro. A cidade era famosa pela sua riqueza. O ouro que era importado da Ásia Menor, ele era trazido pelos garimpeiros da Ásia Menor, e esse ouro ele era refinado e colocado o selo de pureza na cidade de Laodiceia. E pelo fato
de se concentrar grande quantidade de ouro em Laodiceia, muitas pessoas que tinham dinheiro, que eram os banqueiros, eles começaram a financiar esse comércio. Então, a cidade de Laodiceia se tornou um centro bancário muito forte. Os banqueiros, eles se gabavam por ser capazes de suprir qualquer necessidade. No ano de 61, depois de Cristo, a cidade ela foi destruída e ela foi reerguida sem o auxílio do imperador. Por isso, quando você lê o versículo 17 do capítulo 3, o texto diz assim: nós não precisamos de nada, nós estamos abastados. Porque a cidade de Laodiceia, ela era um centro bancário, era um centro financeiro muito forte na Ásia Menor naquela época. Segundo ponto, centro de indústria de tecidos. A cidade ela era famosa pela sua lã. O Vale de Licos era ideal para criar ovelhas. Uma raça especial de ovelhas pretas que fornecia uma lã grossa e brilhante. Em Laodiceia, tecidos e tapetes eram fabricados dessa lã em alta qualidade. Eram artigos valorizados em todo o mundo e se tornaram símbolos de riqueza e posição social. Vou adiantar aqui algumas coisas, por isso que Jesus fala assim, compre de mim roupas brancas. Porque a cidade de Laodiceia, ela se vangloriava pela sua lã preta e caríssima. Terceiro ponto, na cidade de Laodiceia se encontrava uma escola de medicina famosíssima que era dedicada ao deus Asclépio. E o deus Asclépio era o deus da cura. E nessa escola, na cidade de Laodiceia, era produzido 2 medicamentos do pó frígio, que era o colírio para os olhos e pomada para os ouvidos. Eles pegavam essa matéria-prima, que era o pó frígio, e fabricavam pomadas para os ouvidos e colírio para os olhos. E eles se asseguravam nessa escola de medicina que era dedicada ao Deus da cura. E o quarto ponto, para a gente entender aqui mais um pouco sobre o contexto da igreja da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era famosa também pelas suas águas termais. A região, ela era formada por 3 cidades. Colossos, que ficava a 16 quilômetros de Laodiceia, e Herápolis, que ficava a 10 quilômetros de Laodiceia. Então, em Colossos ficavam as fontes de água fria, e em Herápolis ficavam as fontes de águas quentes. A cidade de Laodiceia, ela não tinha fonte de água própria. Então, ela canalizava água quente de Herápolis e água fria de Colossos. Então, essas águas elas chegavam à cidade de Laodiceia, e por esse fato, ela se tornou uma cidade muito famosa por causa dessas fontes de água. Então, quando nós entendemos esse histórico da cidade de Laodiceia, a gente compreende melhor o texto de Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 ao versículo 22. Para a gente iniciar aqui a exposição do nosso texto, no meio de toda essa riqueza material, havia uma igreja que se reunia no nome do Senhor Jesus Cristo. É possível que o evangelho chegou à cidade de Laodiceia vindo de Colossos, possivelmente através de Epáfras, e Jesus ele se apresenta para essa igreja. E aí a gente vai ler aqui o versículo 14 que diz assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Aí você pode estar se perguntando, pastor, mas o que significa escreve ao anjo da igreja em Laodiceia? Quando você volta em Apocalipse capítulo 1,
do versículo 11 ao versículo 13, o versículo 16 e 18, Jesus vai, o texto de Apocalipse, ou seja, Apocalipse interpretando Apocalipse. Nós vamos ver que essa palavra anjo significa mensageiro. Quando você volta no primeiro versículo do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz assim, que Jesus recebeu a mensagem de Deus Pai, Jesus passa para o anjo passa para João, e João passa para o anjo que está nas igrejas na Ásia Menor. Então, a palavra anjo aqui significa mensageiro, ou seja, seria o pastor, seria o líder, o presbítero da igreja de Laodiceia. Então, quem está escrevendo essa carta para a igreja de Laodiceia é o próprio Senhor Jesus Cristo. E está escrito assim, ó, escreve ao pastor, ao presbítero que está na igreja de Laodiceia. Essas coisas diz o Amém. Então agora você entende que quem escreveu a carta para a igreja de Laodiceia foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está escrevendo para o pastor na igreja de Laodiceia. Esse pastor na igreja de Laodiceia agora ele tem que expor esse texto para aquela assembleia que se encontra ali em nome de Jesus. E agora Jesus, ele vai se apresentar para essa igreja. E olha só que interessante como é que Jesus se apresenta para essa igreja. A partir do versículo 14 diz assim, olha, eu me apresento para você agora, eu sou o Amém. A palavra Amém, ela identifica a divindade de Jesus. Isaías capítulo 65, versículo 16, diz que ele é o Deus da verdade, o Deus do Amém. A palavra em si descreve aquilo que é fixo, verdadeiro, imutável. Cristo é a verdade absoluta. Cristo é a palavra final de Deus. Cristo é o Amém. Cristo é digno de confiança. Então Jesus apresenta assim, eu sou o Amém. Eu sou aquele que é digno de confiança. A segunda palavra que Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Jesus agora está falando de sua humanidade. É um título que prova a sua encarnação. Ele está falando assim, eu sou o Messias prometido. Eu sou o rei pelo qual Mateus chama. Eu sou aquele que João Batista pronunciou. Eu sou aquele do qual os profetas e os apóstolos falaram. Eu sou o Messias. Da manjedoura até a cruz, ele foi fiel e verdadeiro. Jesus cumpriu o plano do Pai. Ele é aquele que morreu para provar o seu amor do Pai pela igreja. Cristo é a verdade. Por isso que Jesus fala assim, eu sou a testemunha fiel e verdadeira. A terceira palavra que Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia. Ele diz assim, eu sou o princípio da criação de Deus. Primeiro Jesus fala da sua divindade. Ele diz assim, eu sou Deus. Agora ele fala assim, mas eu sou também humano. Mas agora no terceiro ponto ele fala assim, eu sou eterno. Porque ele fala aqui, ó, o princípio da criação de Deus. Este título é uma afirmação clara que Cristo é eterno. A palavra princípio não significa que Jesus é criado. A palavra princípio significa que ele é a fonte, ele é a origem. Cristo é aquele em quem todas as coisas criadas tiveram a sua origem. Ou seja, Deus, Jesus é o Criador de todas as coisas. Cristo é a origem da criação de Deus. É dessa forma que Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia. Após Jesus se apresentar para a igreja de Laodiceia, Jesus agora ele vai dizer que ele conhece aquela igreja. A partir do versículo 15, se você acompanhar na sua leitura, diz assim, conheço tuas obras, sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. Assim porque tu és morno
e não és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Se você ler Apocalipse atentamente, você vai ver que pela 7ª vez nas cartas, a expressão eu sei, ela é citada. Jesus, por sua onisciência, porque ele já falou que ele é o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus eterno. Então ele é onisciente. Ele fala assim, eu conheço detalhadamente as suas obras. Eu conheço detalhadamente cada um de vocês. Eu conheço detalhadamente todos os pecados de vocês, todas as falhas de vocês. E é interessante quando você vai olhar no original a palavra Laodiceia, ele é composta por duas palavras. A palavra laos, que significa povo, e a palavra dike, que significa julgamento. Eu achei muito interessante, porque agora a partir do versículo 15, a partir do versículo 15 e 17, Deus vai agora repreender a sua... Ela não era fria e nem quente. Ela era uma igreja morna. Segundo, ela perdeu os seus valores. Terceiro, ela perdeu a sua visão. E o quarto, ela perdeu a sua pureza. Então vamos lá. Primeiro, Jesus identificou a sua falta de fervor. Para a gente entender melhor que o texto. Eu falei no início que a igreja de Laodiceia, ela não tinha fonte de água própria. Ela precisava canalizar água quente de Herápolis e água fria de Colossos. Olha só o que Jesus vai falar aqui, ó. Então, quando essa água fria canalizada de Colossos e essa água quente canalizada de Herápolis, quando elas chegavam na cidade de Laodiceia, elas se misturavam. E essa água, ela não ficava fria e também não ficava quente. Ela ficava uma água morna. Ela ficava uma água morna. E aí eu faço uma pergunta para você aqui, para você entender melhor o texto. Alguma vez, quando você estava com muita sede, você já tomou água morna? Ou você já tomou água morna alguma vez? O que aconteceu quando você tomou água morna? Eu já fiz a pergunta para algumas pessoas. E elas disseram assim, pastor, quando nós tomamos uma água morna, automaticamente dá vontade de, uma ânsia, dá vontade de vomitarmos para fora novamente essa água. Agora você entende. Por que Jesus fala assim, ó, você não é quente e você não é nem fria, você está morna. Quem dera, olha só que interessante. Jesus ele usa a expressão em outra versão, ele é assim, ó, oxalá você fosse frio ou você fosse quente. Quem dera você fosse frio e quem dera você fosse quente. E aí, a palavra fria significa quem dera que vocês fossem incrédulos. E a palavra quente, quem dera que vocês fossem fervorosos. Que eu poderia fazer alguma coisa por vocês. Mas a vida espiritual que vocês estão levando, a vida espiritual que vocês estão praticando ultimamente, ela está morna. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Da minha boca. Então Jesus identificou a falta de fervor espiritual na igreja de Laodiceia. Pastor, mas o que significa então um cristão ou uma igreja morna? Meu querido, ser morno é viver uma vida sem propósito, sem um alvo.
E um crente morno, ele tem 3 características. A primeira característica de um crente morno é a seguinte: é uma pessoa satisfeita. O morno está satisfeito com a vida que leva, o qual chamamos de relaxamento espiritual. Não sente a necessidade de ter comunhão com Jesus Cristo e muito menos com a igreja, que são as pessoas. Professa uma fé vazia, abandona a verdade e vive uma vida religiosa de rituais. Uma vida religiosa de rituais. Está satisfeito com a vida que leva. Para me adiantar mais algumas coisas para você, ó. Igreja de Laodiceia está satisfeita, por quê? Nós temos centro bancário, nós temos escola de medicina, nós temos tecido mais caro e nós temos as águas termais. Nós temos tudo, não precisamos de Deus. Eles estavam satisfeitos. Ele não precisava ter um relacionamento com Jesus. Ele não precisava de outras pessoas. E eu vou ser mais radical aqui. A igreja de Laodiceia era dos cristãos da Ferrari, das grandes mansões, de muito dinheiro no banco. Eles eram abastardos. Eles assim, nós não precisamos de Deus para nada, porque nós temos tudo, nós estamos satisfeitos com a vida que levamos. Segundo ponto, o crente morno é uma pessoa insensível. O morno, ela se torna insensível, uma pessoa insensível ao toque renovador do Espírito Santo de Deus. É aquela pessoa que conhece a doutrina, mas não deixa ser renovada pelo Espírito Santo de Deus. É aquela pessoa que lê a Bíblia de capa a capa, decora textos, versículos, mas a Bíblia Sagrada não muda a vida dessa pessoa. Você pode estar rindo na sua casa, mas o pastor está falando muito duro conosco hoje. Mas é isso que o texto nos ensina. Você ouve mensagem, você ouve louvores, você lê a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não toca mais no seu coração, ela não renova mais a sua alma. Você se tornou uma pessoa insensível ao toque renovador do Espírito Santo de Deus. Está conformado com o pecado, está conformado com a vida que leva. Terceiro ponto. Um crente morno, uma pessoa imperfeita. O morno é imperfeito. Ele inicia a obra e não termina. Deixa pela metade. É aquela pessoa que inicia a obra na igreja do Senhor. E quando as coisas apertam, quando a perseguição vem, quando as lutas batem na porta, quando o pastor não está ali para mais orientar, ela deixa, ela abandona. E eu lembro aqui quando Jesus perguntou para Pedro, ele disse: Pedro, tu me amas, Pedro? E aí Pedro disse: Senhor, eu apenas gosto de você, Senhor. Em outras palavras, o Senhor Jesus está perguntando assim: Pedro, tu está pronto para morrer por mim? Tu me amas como ágape? E aí Pedro disse: Senhor, eu apenas gosto de você. Eu apenas gosto de você. Era esse tipo de gente e de crente que estava causando ânsia de vômito no Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia profundamente aquela igreja. Ela se achava segura. Ela pensava que ela estava indo bem. Ela pensava que ela estava estabilizada. E Jesus falou assim: você não está bem. Segundo ponto. Jesus identificou que a alta confiança
da igreja de Laodiceia era absolutamente falsa. Leia aí na sua Bíblia Sagrada o versículo 17. Olha só o que a igreja de Laodiceia disse. E talvez você que está nos ouvindo nessa noite, você já disse algumas vezes essas palavras. Olha só que a igreja diz assim, ó. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Olha o que Jesus vai falar. Jesus fez um diagnóstico da igreja. Ele ia falar assim, ó. Mas não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você pode ter uma vida cristã de 60 anos de carreira de vida cristã. Você pode dizer assim, mas eu estou bem com Deus. E aí de repente Jesus chega com você e diz assim, olha, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego e nu. Eu creio que quando a igreja ouviu essas palavras de Jesus, essas palavras chacoalharam, elas estremeceram o coração daquela igreja. Laodiceia se considerava rica, mas era pobre. A igreja disse, não preciso de coisa alguma, sou rico. A igreja de Laodiceia confiava no ouro, no pó frígio, na lampreta. E por esses fatos batiam no peito e diziam, não precisamos de Deus. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa. Mas Cristo teve de acusá-los de cegos, miseráveis, pobres e nus. Cegos apesar dos seus pó-frígios. Miseráveis apesar dos seus bancos. E nus apesar das suas fábricas de tecidos. Novamente no versículo 16, Jesus usa a palavra esmono, conheça a sua situação. Ou seja, os mesmos eram ignorantes sobre a vida espiritual. E aí eu queria destacar aqui com você, nesse momento, algumas palavras. Essas palavras que Jesus falou. Primeiro, Jesus falou que a igreja de Laodiceia, apesar de toda a sua igreja, apesar de toda a sua riqueza, apesar de todo o ouro que eles tinham, apesar dos seus centros bancários, ele falou assim, olha, vocês são miseráveis. E essa palavra miserável é a mesma palavra que Paulo usa em Romanos capítulo 7, versículo 24, que fala assim, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Descreve a situação de emergência. Uma pessoa que precisa de ajuda urgente. E alguém que não tem esperança. Algo muito duro aqui, ó. A igreja de Laodiceia estava morrendo sem esperança. Sem esperança de vida eterna. Porque eles eram os miseráveis, apesar de toda a sua riqueza. Segundo, eram pobres. A palavra usada por Cristo define pobreza absoluta. Uma condição de penúria, onde mendigar é a única saída. Onde mendigar é a única saída. Era o pobre de Deus, era o pobre espiritualmente. Terceira palavra, cegos. O termo normalmente usado para descrever cegueira física, mas é usado frequentemente no Novo Testamento para descrever cegueira espiritual. Não conseguiu enxergar os seus próprios pecados. E a quarta palavra, Jesus falou, vocês são nus. Apesar de
toda a veste que vocês têm. Veste no Novo Testamento falam de obras que manifestam o caráter. Nudez aqui significa que não havia evidência alguma da vida em Cristo. Meu irmão, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei... Aquilo que eu falei no início, fiquei com muito tremor diante de Deus. Você já pensou uma pessoa falando assim, eu sou cristão, mas quando alguém olha para essa pessoa, não vê nenhuma evidência, nenhuma característica de Cristo na vida dessa pessoa? A palavra nudez aqui nesse texto significa que não havia evidência alguma de vida em Cristo. Os frutos do Espírito Santo estavam completamente ausentes. Os valores básicos estavam errados. Ele não possuía vida espiritual. Pastor, era uma igreja de Jesus? Sim, era uma igreja de Jesus. Ela estava nessa situação? Sim, ela estava nessa situação. Cristo os chama de mendigos, porque não tinham como comprar perdão dos seus pecados. Nus, porque não tinham roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. Cegos, porque não conseguiam enxergar sua pobreza espiritual. Diante desse diagnóstico, Cristo dá alguns conselhos. Vamos voltar aqui um pouco. Cidade de Laodiceia era uma cidade onde todos os garimpeiros do interior da Ásia Menor traziam o ouro para a cidade. E lá nessa cidade, esse ouro ele era purificado e colocado o selo de pureza. Olha só como Jesus se apresenta agora para a seguinte assim, olha. Vocês são pobres, cego e nu. Mas eu como um bom comerciante, que interessante, ó. Eu como um bom comerciante, eu vou negociar com vocês aqui, ó. Vocês precisam de ouro refinado no fogo. Vocês precisam de vestes brancas. Vocês precisam de colírios para passar nos olhos de vocês. E eu tenho esses produtos. Eu como um bom comerciante, como um bom conselheiro, eu vou aqui aconselhar vocês a comprar só de mim. Lê aí na sua Bíblia Sagrada, o versículo 18, diz assim, ó. Eu te aconselho. Olha só que a ideia. Ele é assim, olha, vem cá, vocês são comerciantes, vocês não são bons comerciantes. Vocês não conseguem detectar se o ouro é verdadeiro ou falso somente de olhar. Então vem cá, eu aconselho vocês, eu aconselho que comprem de mim ouro refinado no fogo, para que enriqueças, roupas brancas, para que cubras a vergonha da tua nudez, para que te cubras a vergonha da tua nudez e não seja mostrada, e colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergues. Jesus agora ele vai dizer assim, olha, eu como um bom comerciante, eu aconselho vocês a comprarem de mim esses 3 elementos. Os conselhos de Jesus para aquela igreja não era para que eles ficassem ricos na terra, mas era para que eles conseguissem ajuntar riqueza no céu. Jesus não está negociando com eles, não está vendendo ouro para eles, não está vendendo roupas brancas e nem colírio para que eles possam se vangloriar na terra, mas para que eles possam se vangloriar e se glorificar no céu com Jesus. Por isso que Jesus, em um dos seus evangelhos, fala assim, ajuntem riqueza no céu, onde a traça e o ferrugem não corrói e nunca se acaba. Primeiro, ouro provado no fogo. Essa expressão enfatiza a pureza. Os mercadores de Laodiceia se orgulhavam da sua habilidade de julgar todos os tipos de ouro. Eram famosos por poder detectar
o ouro falso só no olhar. Todos os banqueiros sabiam que o ouro provado no fogo era absolutamente puro. Não se corroía e era muito caro. Em outras palavras, Cristo estava oferecendo a própria moeda do céu. Ouro nas Escrituras fala da glória de Deus. Entretanto, a glória de Deus é fazer a vontade de Deus. E foi aqui que os homens erraram. Todos pecaram e todos se afastaram da glória de Deus. E Jesus está falando assim, olha, só eu posso dar o perdão para vocês. Então compre de mim ouro refinado no fogo. Segundo ponto, Cristo fala para que eles comprem vestes brancas. Vestes brancas falam de atos de justiça, de uma vida íntegra na terra. As vestes, portanto, do testemunho que deveriam dar na sociedade. A fé iria transparecer na atitude da vida daqueles que estão durante o dia a dia. Jesus está falando assim, olha, compre vestes brancas de mim e deixam que a minha justiça, o meu evangelho mude a vida de vocês. E vocês vão ver, e quando as pessoas olharem para vocês, elas vão ver Cristo na vida de vocês. E o terceiro, compre pó frígio, ou seja, compre colírio de mim. O famoso pó frígio não poderia curar a miopia espiritual. Precisava de colírio de Jesus para enxergar a sua pobreza espiritual. A palavra ungir significa banhar os olhos. Ungir nas Escrituras é sempre um ministério do Espírito Santo. O cristão que se entrega, ou seja, o cristão que entrega a sua vida a Cristo e deixa ser transformada a sua vida pelo Espírito Santo, ela vê que a sua vida é mudada. E aí se completa Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando nós deixamos que a nossa mente seja renovada pelo Espírito Santo, nós passamos a compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita vontade de Deus. Após Jesus apresentar a solução para o problema da igreja de Laodiceia, a gente vai ler o versículo 16, ou seja, o versículo 19. Pastor, o senhor falou no início que de todas as igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, essa foi a única igreja que Jesus não deu nenhum elogio. Versículo 19, assim, ó. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E arrepende-te. Cristo chama a igreja agora uma mudança de vida. Jesus fala assim, olha, eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para a gente entender melhor o texto aqui. O versículo 20, vou adiantar o versículo 20 aqui para a gente entender o texto melhor. Diz assim, ó. Estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Espera aí, pastor. Não é a igreja de Jesus? Sim. Mas presta muito bem atenção. É que Cristo não reina mais no coração dessas pessoas. Cristo está de fora dessa igreja. Essa igreja expulsou Jesus da vida dela.
Mas Jesus lhe fala assim, ó, apesar de vocês terem me expulsado, apesar de vocês não quererem mais que eu reine sobre a vida de vocês, mas pelo fato de eu amar vocês, pelo fato de eu querer salvar vocês, eu disciplino e repreendo. Jesus faz uma afirmação aqui, eu amo vocês. Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição, Ele ama. E antes de revelar o seu juízo, eu quero deixar muito bem claro isso aqui. Antes de Jesus bater o martelo, antes de Jesus desistir de você, antes de Jesus deixar que você vá para o inferno, Jesus, Ele insiste com você todos os dias, para que você se arrependa dos seus pecados e volte-se para Ele, porque Ele é um Deus bondoso, um Deus que perdoa a todos aqueles que se arrependem. Jesus fala assim, olha, antes que eu revele o juízo, antes que eu bata o martelo, eu quero que vocês se arrependam. Antes que eu vomite você da minha boca, eu quero que vocês se arrependam dos seus pecados. Jesus demonstra misericórdia para aquela igreja. O amor divino, ele exige que as pessoas sejam repreendidas e castigadas quando necessário. A ação de Jesus é fazer que cada cristão encare seu próprio pecado, reconheça a sua situação, reconheça que é miserável, pobre e nu. Jesus não passa a mão nos nossos pecados. Jesus escancara os pecados daquela igreja, e assim, arrepende dos seus pecados. Aqueles poucos cristãos de Laodiceia estavam sendo corrigidos para o bem deles. Dois verbos foram destacados nesse texto. Ser, pois, zeloso significa sejam quentes, sejam fervorosos. Volte ao primeiro amor. E outra palavra é arrepende-te. Cristo estava dizendo, abandone absolutamente todo o pecado de vocês. E aí, a gente entra no versículo 20. Cristo convida a igreja para uma profunda comunhão com eles. A igreja não tinha comunhão com Ele. O convite de Jesus foi pessoal. E a decisão de deixar Ele entrar também era pessoal. Porém, Cristo insiste, eu estou à porta e bato. Eu já ouvi muitos pregadores pegar esse texto aqui para pregar para incrédulos. Mas aqui Cristo está falando com a sua própria igreja. Está falando com cristãos, está falando com crentes, com aqueles que professam a fé em Jesus. Assim, eu estou à porta e bato. Eu estou insistindo com você. Eu quero que você se reconcilie comigo. Pela última vez, Jesus convida aquela igreja a se reconciliar com Ele. Cristo está do lado de fora da porta, batendo e falando e aguardando permissão para entrar. Cristo foi excluído, foi expulso do coração daqueles indivíduos. Cristo está exigindo, reclamando o seu lugar por direito. Cristo quer reinar novamente no coração daquelas pessoas. Cristo quer reinar no seu coração novamente nessa noite. Porque Ele é o Rei da Glória. O salmista Davi já falava no Salmo 24. Abra suas portas, erguei-se os portais, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus, ele esperava uma decisão daquela igreja.
Jesus falou, ele esperava que aquela igreja ouvisse a sua voz. Essa era a primeira atitude que ela deveria tomar. Ouvir a voz do seu pastor. Ouvir a voz do rei. E a segunda atitude que ele esperava daquela igreja era que eles abrissem a mente, abrissem o coração, para que ele entrasse e ceiasse com aquelas pessoas. E a palavra ceiar, ela não está se referindo aqui à ceia de lavar pés, não, meu querido. Está falando de comunhão. Está falando de comunhão restabelecida. É aquilo que Romanos 5 fala, que nós temos paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E aí ele completa em Romanos capítulo 8. Por isso, nada pode nos separar do amor de Deus. Você pode estar se perguntando de que maneira Jesus hoje bate na nossa porta e na porta do seu coração. Jesus bate na porta do seu coração através de um sermão, através de um louvor, muitas vezes através de um acidente, de uma doença. Cristo bate na porta do seu coração. Cristo chama você. Cristo quer se reconciliar com você. É por isso que sempre a carta termina com a expressão: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Ou seja, abre seus ouvidos para ouvir o que Jesus tem a dizer para você. E aí eu termino aqui nessa noite com versículo 21 e versículo 22. Vamos ler aqui. Olha só que interessante. Jesus está falando assim, olha: aquele que ouvir a minha voz, aquele que se arrepender dos seus pecados, aquele que abrir a porta da sua casa e deixar que eu entre para ceiar com ele, eu tenho uma promessa. Isso aqui é fantástico. Jesus não tem nenhum elogio para essa igreja, mas Jesus tem promessa para aqueles que se arrepender dos seus pecados. Olha só que ele fala: ao vencedor. Em outras palavras, assim, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que ouvir a minha voz, aquele que abrir a porta do seu coração, eu lhe concederei que se assente comigo no trono, no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Jesus tem autoridade porque Ele é o Amém. Jesus tem autoridade de dizer, de fazer essa promessa, porque Ele é o Amém. Ele é o Eterno, porque Ele é testemunha fiel e verdadeira. Ele é a verdade, porque Ele é o princípio da criação de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele cria, Ele faz e desfaz. Ele dá vida e tira a vida. Por isso que Ele faz essa afirmação gloriosa. Embora não houvesse nenhum elogio a essa igreja, Jesus é tão gracioso que fez promessas àqueles que vencessem. E a promessa era assentar-se com Cristo em seu trono, ou seja, participar da glória de Deus. Participar da glória de Deus significa participar do reino de Deus, participar da salvação, participar da vida eterna. Meu querido, Jesus te chama nesta noite para que você faça parte daquela grande multidão que estão com folha de palmeiras, glorificando e exaltando o nome do Cordeiro que foi morto, mas reviveu o terceiro dia e hoje reina para todos sempre. E hoje Jesus diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Você tem ouvidos? Jesus falou ao seu coração nessa noite. Jesus tocou na sua vida nesta noite. Ouça a voz do seu pastor. Ouça a voz de Deus. Arrepende-te dos teus pecados e volta para Jesus, para que você seja um vencedor, para que você venha herdar a vida eterna.
a decisão individual. Você já ouviu a voz do pastor nessa noite? Agora você precisa fazer a segunda decisão. É abrir a porta do seu coração e deixar o Rei da Glória entrar e ceiar com você. Vamos cantar o louvor final. E o pastor Agil vai orar por você nessa noite. E aonde você estiver nos ouvindo, você vai aceitar Jesus, para que você não esteja fora daqueles que vão reinar para todo sempre, para que você não esteja fora da lista dos salvos, para que o seu nome seja escrito no livro da vida hoje. Amém? Vamos cantar em nome de Jesus, e após o louvor o pastor Agil vai orar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém.